Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote. Para onde? Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Vá mais à frente agora, Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou faz um barulho aí. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A igreja Semeando Amor está alicerçada na tua palavra. A palavra do Senhor são as bases dessa igreja. Eu louvo, bendigo ao teu santo nome, porque nunca faltou tua palavra no meio de nós. E nessa noite não poderia ser diferente. Esse povo que vem porque ama ao Senhor, vem porque ama ouvir a tua palavra, ama, meu Senhor, fazer da tua palavra a fonte que os mantém de pé. Ah, meu Deus, os nossos ouvidos se abrem, o nosso coração se rende. Nós queremos aprender coisas novas nessa noite, receber a direção, ser renovado. Se utiliza da palavra para isso. O Senhor fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí, dando glória a Deus. O livro do profeta Jeremias, e que livro, hein? O livro do profeta Jeremias tem riquezas poderosíssimas. O ministério dele foi um ministério muito rico, apesar de muito árduo, porém muito rico. Jeremias viveu coisas difíceis, mas também viveu coisas gloriosas. Jeremias provou do cuidado daquele que disse para ele que cuidaria dele. Foi para Jeremias que Deus disse: pelejarão contra ti e não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Foi para Jeremias que Deus disse que faria dele muro de bronze, coluna de ferro. Mas foi esse Jeremias também que foi jogado numa cisterna. Foi esse Jeremias aqui que teve um tal de Passur se levantando contra ele e o afligindo. Foi esse Jeremias aqui que pregou para um povo que não queria ouvir o que Deus usava a boca dele para falar, e por isso virou as costas para ele, ignorando, saindo de perto dele. Perdeu amigos, perdeu contatos com aqueles que ele amava, porque ninguém concordava com a maneira que Deus o levantou. Mas logo que a gente começa a ler o livro do profeta Jeremias, a gente percebe coisas preciosíssimas aqui. Nós costumamos dizer, e verdade é, que a vida é feita de decisões. Eu sempre digo isso aqui, sempre vou dizer, porque isso é uma verdade, gente. A vida é feita de decisões. As nossas decisões de hoje vão determinar o nosso amanhã. Eu não preciso ter bola de cristal, ser adivinho para saber como vai ser o seu amanhã. Basta eu analisar as suas decisões de hoje. Aquilo que você decide hoje é o que você vai viver amanhã. De fato, a vida
é feita de decisões. Até as pequenas, as mínimas, também podem influenciar o nosso dia. Por exemplo, hoje, você decidiu vir ao culto, foi uma decisão sua. Ninguém veio aqui obrigado. Eu não estou vendo ninguém com uma corrente na perna sendo arrastado por outro. Você veio porque você quis. Você veio a essa igreja porque você quis. Você sentou nessa cadeira onde você está porque você quis. Você não foi obrigado a estar aqui. Você, por exemplo, não é obrigado a permanecer aqui enquanto eu estou falando agora. A qualquer momento aqui, enquanto eu falo, você pode simplesmente decidir se levantar e ir embora. Existem pessoas que estão conosco agora pela internet, são centenas delas, que também decidiram assistir ou participar deste culto. Quando abriram lá o canal, a sua página do YouTube, quem sabe apareceu ali muitas oportunidades de live nesse exato momento. Outras igrejas também transmitindo os seus cultos nesse exato momento. Mas quem está aqui agora, olhando para esse altar e me ouvindo falar isso, só está e só permanece porque decidiu. Você decidiu isso. Você que está na sua casa decidiu estar participando deste culto, assim como quem está aqui decidiu vir para esse culto. Mas também é verdade que existem outras decisões que têm um peso maior de resposta ou de consequência na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que descobre que está com uma enfermidade, ela precisa tomar uma decisão. Ela decide fazer um tratamento ou não. O decidir não fazer o tratamento pode trazer uma consequência bem complicada para você. Existem decisões que são mais pesadas, trazem consequências maiores. Quer ver um exemplo? A decisão de se casar com alguém. Ninguém aqui, principalmente nos nossos tempos, antigamente era um pouco diferente, mas no nosso tempo ninguém é obrigado a casar ou a estar com ninguém. É você quem decide. E não é verdade que por muitas vezes decide errado? Decide estar com quem não era para estar. E se a gente for analisar a Bíblia, a gente percebe que decidiu por teimosia. Porque a própria palavra diz que a gente não pode se colocar, por exemplo, debaixo de jugo desigual. Existem aqueles que, por exemplo, estão namorando, entregaram a vida para Jesus e estão caminhando. E do outro lado do namoro, tem alguém que zomba de Deus, que quem sabe está entregue à feitiçaria, mas a pessoa decide casar assim mesmo. Qual a chance disso dar certo? Com todo respeito a você que está nessa situação, mínima, porque a Bíblia já diz para não se colocar numa situação dessa. Então, se a Bíblia já diz que não é para entrar nisso, é sinal que a consequência virá. Ah, mas eu vou casar, depois eu ganho ele para Jesus. Depois de levar uns 2 socos no olho, uns 5 rasteiros, uns 58 mata-leão, quem sabe consegue ganhar ele para Jesus. Mas é questão de decisão. A pessoa decide. Existem decisões que trazem um peso de consequência nada bom para a nossa vida. Agora, também existem coisas que a gente não decidiu. Existem coisas da nossa vida que não foi decisão nossa, não foi escolha nossa. Por exemplo, quem tem filhos aqui? Você escolheu o nome do seu filho, sim ou não? Mas você não escolheu o seu nome. O seu nome não foi uma decisão sua. Estão querendo mudar isso aí hoje em dia, né? Tem Pedro querendo se chamar Pâmela, é outra história. Não estou falando disso. Eu estou falando que quando você nasceu, você não decidiu o seu nome. Você não escolheu o seu nome. E Jeremias está falando disso. Olha como começa o livro do profeta Jeremias, pastor Vitor. Palavras de Jeremias. E o livro é de quem? Jeremias. Palavra de Jeremias. Ele escolheu esse nome, Ramires? Não. Então o nome dele não foi uma escolha dele. Primeira coisa então que a gente aprende aqui, que não foi uma decisão nossa. Eu não decidi que o meu nome seria Paulo. Eu não escolhi Paulo para ser meu nome. Isso não foi decisão minha. Não foi escolha minha. Assim como o seu nome não foi uma decisão sua, não foi uma escolha sua.
outras coisas são, mas algumas coisas não são escolhas nossas. O nosso nome não é escolha nossa. Então, logo na primeira parte, palavra de Jeremias, esse nome ele não escolheu, ele não decidiu esse nome, alguém escolheu isso aqui por ele, vírgula, filho de Ilquias. Eu não sei se você já reparou, mas a grande maioria dos profetas da Bíblia, a gente não sabe de onde veio. A grande maioria dos profetas, a Bíblia não deixa claro de onde eles vieram. Não deixa claro o berço deles, não deixa claro muita coisa acerca da vida deles. É como se Deus estivesse dizendo, o que importa é de agora em diante. Mas quando a gente olha para Jeremias, Jeremias está falando do nome, ele está falando do nome do pai. Filho de Ilquias. Ele decidiu ser filho de Ilquias? Ser filho de Ilquias foi escolha dele? Não. Assim como você também não escolheu a sua família. Você não escolheu os seus pais. Você não escolheu aqueles que geraram você aqui na terra. Você não escolheu ser filho dela. Você não escolheu ser filho dele. Nenhum de nós escolheu. Eu não escolhi ser filho do Edson e nem da Tânia, que são os meus pais. Eu não escolhi isso. Você também não escolheu a família na qual você nasceu. E existem pessoas aqui que, quem sabe, diante disso que eu estou falando, diriam assim: ah, se eu pudesse ter escolhido. Se eu pudesse ter escolhido, eu não teria nascido naquela família. Se eu pudesse ter escolhido, eu não teria tido aquele pai. Se eu pudesse ter escolhido, eu teria tido uma mãe diferente da que eu tive. Eu não queria ser filho dela. Eu não queria ser filho dele. Aí complica. Porque um dos mandamentos do Senhor é honrar pai e mãe. E não tem meio termo ali. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Não está escrito assim, ó, honre teu pai e tua mãe se eles forem legais. Honre teu pai e tua mãe se você gostar deles. Honre teu pai e tua mãe se vocês concordarem com eles. Honre teu pai e tua mãe se eles fizerem tudo que agrada a vocês. Se eles nunca se levantarem contra vocês. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia só vai dizer, o próprio Deus vai dizer, honra o teu pai e tua mãe. Mas apóstolo, meu pai é ruim. Honra. Mas a minha mãe não cuidou de mim. Honra. Ah, mas eu não escolhi nascer deles. Pois é, mas nasceu. Ah, mas não foi decisão minha. Não foi, mas foi assim. Então vai lá e honra. Ah, mas eu não quero saber da cara deles. Mas Deus está querendo saber do que é que você vai fazer com isso. Lembra de Davi, o rei Davi? Davi era desprezado pelo próprio pai. Mas onde está na Bíblia Davi desonrando o pai dele? O pai dele o desprezava. Mas quando o pai dele chegava para ele e dizia, vai cuidar das ovelhas malhadas? Sim, senhor. Vai levar queijo para os seus irmãos no campo de batalha? Sim, senhor. O pai que não cuidava, um pai que não protegia, um pai que não amava, Davi não escolheu aquele pai, mas Davi honrava o pai que ele tinha. Então olha para alguém, um parênteses nessa mensagem, e diga assim, ó, tem que honrar. Eu sei que não foi você que escolheu eles. Você não escolheu o seu nome, você não escolheu os seus pais ou a sua família. E família é um negócio complicado. Em alguns casos é mais fácil andar pelas ruas tranquilas de onde está tendo uma guerra nesse exato momento do que estar dentro de um ambiente familiar. Em alguns casos é mais fácil ser alistado para o exército da Ucrânia do que pertencer a algumas famílias que parece que está o tempo todo um querendo arrancar a cabeça do outro, onde nada que você fala tem sentido, e tudo que eles falam é para te atacar. Eu sei o que é isso, eu sei como é isso, mas o fato é, a gente não escolheu. Eu não escolhi ter nascido, por exemplo, na família Velasco. Tem mais Velasco aqui na igreja. Você não escolheu carregar o sobrenome que você carrega. A gente não escolhe isso. E Jeremias continua, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, aí pesa, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Ai meu Deus. Outra coisa que Jeremias não escolheu, Felipe, pergunta para mim o quê?
o lugar que ele nasceu. Ele não escolheu nascer naquele lugar. Você não escolheu nascer em Campos, no Rio, ou sei lá onde você nasceu. A gente não escolhe o lugar que a gente nasce. A gente não escolhe os pais. A gente não escolhe o nosso nome. Nada disso a gente escolhe. E parece que são coisas tão importantes. Ou melhor, são coisas tão importantes. São coisas que influenciam a nossa vida, mesmo a gente não tendo o direito de ter escolhido. A gente não escolheu, mas aquilo que não foi alvo da nossa escolha acaba influenciando a nossa vida. Você não escolheu os teus pais, mas como isso influenciou você? Quem sabe um pai que te molestou, quem sabe um pai alcoólatra, quem sabe uma mãe drogada. Você não escolheu, mas isso influenciou. Você não escolheu ter nascido onde você nasceu, mas quem sabe isso também te influenciou. E te influenciou demais, porque ali faltou tudo. Faltou amor, faltou carinho, faltou recurso, faltou cuidado, faltou proteção, faltou afeto, faltou tudo. Você não escolheu ter nascido ali, mas como isso influencia? Se a gente parar para pensar, não devia ser assim, não é? Porque eu deveria ser responsável por aquilo que eu escolho, inclusive as consequências das minhas escolhas. Em muitas coisas são assim, mas em algumas coisas não. E eu disse 3 coisas que influenciam, mas que a gente não tem controle. Não foi a gente que escolheu. Olha o problema que Jeremias está apresentando. Jeremias aqui está apresentando um problema. Qual? O lugar que ele vem, o lugar onde ele nasceu, o lugar de onde ele saiu. Jeremias saiu de Anatote. O que esse texto tem a ver com o primeiro texto que lemos? O primeiro texto que lemos era o começo do novo reinado sobre Israel. O começo do reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, se levanta e Deus o coloca no trono. Deus colocou Salomão no trono, mas há pouco tempo antes o trono de Salomão estava ameaçado. Ameaçado por um irmão dele, Adonias. Porque quando Davi ficou doente, grave isso, quando Davi ficou doente, e o filho dele percebeu que ele ia morrer, o filho dele fez um complô, juntou uma galera, começou a elogiar uma turma, para poder cair na graça dessa turma, e o filho de Davi se proclama rei, no lugar do pai que ainda estava vivo. O pai ainda estava vivo, estava doente, mas ainda estava vivo. E o filho, ao invés de estar do lado do pai, naquele momento, o filho vai se auto-intitular rei. E o problema é que não encontrou uns boca aberta que aplaudiram. Que o problema não é alguém se achar, é achar alguma turma que ainda incentiva. Não é verdade? Que tem uma turma que se acha. E é uma turma que se acha que ainda encontra uns bocoió que aplaude. E faz se achar mais ainda. Adonias se auto-intitula rei. Só que Deus havia prometido a Davi que Salomão seria rei. Adonias quer sentar na cadeira. Só que na cadeira de Salomão, Adonias não pode sentar. Só que tem um problema. E qual é o problema? O problema, meu irmão, é que Abiatar, que era sacerdote, fechou com Adonias, colou com Adonias, e começou a dizer para o povo que era isso mesmo, que Adonias que era o novo rei, que o filho de Davi que iria reinar era Adonias. Só que Adonias, sendo sacerdote, também sabia que a promessa era para Salomão, não era para Adonias. Abiatar, que era sacerdote, sabia que a promessa era para Salomão, não era para Adonias. Só que sempre vai ter gente que se vende, sempre vai ter gente que vai correndo para onde for achar que é melhor para ele. E Abiatar, sacerdote, corre para colar com Adonias, porque ele pensa: eu preciso colar com esse novo rei aí, que o povo já está aplaudindo a ele, o povo já está dizendo que ele é o novo rei, eu não vou ficar de fora não, eu vou colar com ele. Só que eu vou repetir, e assim foi feito, em cadeira de Salomão, Adonias não vai sentar. O que é de Salomão, Deus vai dar para Salomão e ponto.
Então, pega essa para você, ainda que não seja o centro da mensagem. Aquilo que é teu não vai ficar na mão de outro. O marido que é teu não vai para outro, a casa que é tua não vai para outro, o emprego que é teu não vai para outro, o chamado que é teu ninguém vai pegar. Aquilo que Deus decidiu que é para você e já registrou em teu nome, é teu e acabou. Não adianta tentar pegar, é teu. Não adianta tentar enganar, é teu. Não adianta tentar te tirar da jogada, é teu. Diga assim: o que Deus tem para mim, ninguém vai pegar. Deus honrou Salomão, cumprindo a sua própria palavra. Deus disse que seria Salomão, e no tempo certo, Deus colocou Salomão no trono. Davi morre, Salomão assume o trono. Só que é o seguinte, tem um Adonias agora. O que é Adonias? O irmão dele. Tem um Adonias que tramou contra ele. Tem um Adonias que queria pegar o que era dele. Tem um Adonias que queria atropelar tudo. Tem um Adonias que queria enganar. Tem um Adonias que queria roubar. E o salário do pecado é não se assusta não, mas Adonias teve que morrer. Adonias teve que morrer. Porque fidelidade é uma coisa, meu irmão, que tem que ser preciosa. E aquele que não tem caráter, de fato não vai ter fidelidade, e vai provar da consequência. Então Adonias vai morrer. Salomão manda matar o próprio irmão. Que isso, poxa? É a Bíblia. E agora? E Abiatar? Abiatar era o sacerdote. Lembra do sacerdote vendido? O sacerdote corrompido, que viu que Adonias estava indo para o trono e disse: estou contigo, hein? Tamo junto. Agora nós somos do mesmo partido, estamos juntinhos. Você está entendendo, né? Então esse Abiatar, que agora diz: eu sou de Adonias, que levantou bandeirola para Adonias, agora vai ter que se ver com Salomão. Porque o trono é de Salomão, o lugar é de Salomão. Quem levantou Salomão foi Deus. Aí Salomão manda matar Adonias. E Abiatar, manda trazer Abiatar aqui. Quem é Abiatar? O sacerdote corrompido, o sacerdote que se vendeu, o sacerdote que se trocou. Chama ele aqui. Aí vem Abiatar agora, pastor Vitor, na frente do rei Salomão. Como é que olha para Salomão agora? Com que cara ele olha para o rei? Porque Salomão agora é o rei. Sabe aquele momento em que a pessoa dá vontade de abrir um buraco e enterrar a cabeça dentro do buraco? Que a cara está rachando de vergonha pela besteira que fez? É ele agora. Só que ele está com medo. Medo de quê? De morrer. Porque se Salomão mandou matar o próprio irmão, que dirá ele, que não é irmão? Ele era sacerdote vendido. Traga Abiatar, que Abiatar vai diante dele. Aí Salomão vai dizer assim para ele: você é digno de morte, você merece a morte, só que hoje eu não vou te matar. Olha isso. Eu podia te matar agora, seu traidor. Eu podia te matar agora, seu atribulado, seu vendido, seu corrompido. Eu podia te matar agora. Só que tem um detalhe: eu não vou te matar. E eu só não vou te matar por uma única razão. Porque você carregou a arca na frente do meu pai, quando meu pai estava reinando. Quando meu pai chorou, teve época que meu pai chorou e você também chorou. Teve momentos difíceis que o meu pai passou e você passou do lado dele. Teve momentos que o meu pai passou por situações complicadíssimas e você chorou com meu pai. Você carregou a arca na presença dele e você chorou com meu pai. Eu só não te mato por causa disso. O que foi que aconteceu com Abiatar, gente? Um homem que chorou um dia com Davi, um homem que carregou a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus na frente do rei Davi, que Davi deixou ele carregar a arca, ele colocou no ombro e carregou a arca na presença do rei Davi. E por conta agora de alguns trocados, por conta agora de um favorecimento, ele havia se vendido para Adonias.
O peso da responsabilidade estava vindo sobre ele agora. Eu só não te mato por conta do que você foi para o meu pai, mas tem o seguinte: some daqui, eu não quero você aqui. Você vai para a terra de Anatote. Vai para onde? Você vai para a terra de Anatote, nunca mais vai exercer o teu ofício sacerdotal aqui. Salomão estava amaldiçoando o sacerdócio de Abiatar, mandando ele para uma cidade de refúgio. Salomão estava dizendo: olha, eu estou amaldiçoando o teu sacerdócio. Ninguém mais que virá da sua descendência vai servir a Deus aqui. Ninguém que vier da sua árvore genealógica vai servir a Deus aqui. Some, você não é mais digno. Vai para Anatote. E para onde que ele vai? Anatote. Abiatar agora está com o sacerdócio amaldiçoado e vai para Anatote, morar em Anatote. O tempo passa e a gente chega na geração de Jeremias. E quando a gente chega na época de Jeremias, Deus chama Jeremias para profetizar. E quando Deus chama Jeremias para profetizar, Jeremias vai dizer: eu sou Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. O problema é que todos os sacerdotes que estão em Anatote são descendentes de Abiatar. E os sacerdotes de Anatote que são descendentes de Abiatar estão debaixo de maldição. O que Jeremias está dizendo? Eu sou Jeremias, não escolhi meu nome. Eu sou filho de Ilquias, não escolhi nascer através dele. E eu venho de Anatote, eu estou debaixo de maldição. Eu sou de uma família amaldiçoada, é isso que ele está dizendo. É por isso que ele fala com riqueza de detalhe o nome dele, nome do pai e o lugar de onde ele vem. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: eu venho de uma família amaldiçoada. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para sofrer, para perder. Eu tinha tudo para ser uma vergonha, como os meus pais foram. Eu tinha tudo para ser uma desgraça. Eu tinha tudo para perder. Eu tinha tudo para não ser feliz na vida. Mas no versículo 4 ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Ai meu Deus, eu vou repetir isso. Alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que nasce dentro de um ambiente de maldição, alguém que vem de uma família amaldiçoada, onde tudo dava errado, está levantando a voz e está dizendo assim: ó, veio a minha palavra do Senhor. Meu Deus, Deus poderia ter chamado outro, mas Deus foi no meio de uma família que estava debaixo de maldição e levantou Jeremias. Deus poderia ir na casa de uma família próspera, Deus foi no meio de uma família amaldiçoada para chamar Jeremias. Eu vou dizer até alguém entender: Deus poderia ter ido uma família toda certinha, sabe aquelas famílias toda certinha? Deus poderia ter ido numa família toda certinha para levantar alguém, mas Deus foi numa família toda torta para consertar alguém. Deus poderia ter ido nos melhores lugares para escolher alguém, mas Deus foi lá no lixo, Deus foi lá onde ninguém iria, Deus foi lá onde todo mundo era desprezado e disse: é daqui que eu vou levantar alguém para mudar a história dessa família. Ai meu Deus, será que isso se parece com a gente? Eu não sei quanto a você, mas eu tinha tudo para dar errado. Quem sabe quem está do seu lado também tinha tudo para dar errado. Durante muito tempo a gente já se perguntou: Deus, por que o Senhor me escolheu? E sabe por que a gente perguntava isso? Porque nem nós escolheríamos a nós mesmos. Por quê? Por conta do lugar de onde a gente vem, por conta da família da qual a gente saiu, por conta de toda a história de maldição que a gente
gente já viveu, por conta de todo o sofrimento que a gente já passou, mas aí veio a nós a palavra do Senhor. Eu vou repetir: veio a nós a palavra do Senhor. Apóstolo, que noite é essa? É a noite onde eu estou pregando para um povo que tinha tudo para dar errado, mas veio a nós a palavra do Senhor. A gente tinha tudo para perder, mas veio a nós a palavra do Senhor. A gente estava no caminho de sofrimento, mas veio a nós a palavra do Senhor. Quem está comigo para dar glória a Deus? Entenda uma coisa: quando Deus o chamou, ele ainda era jovem. Mas sabe aquele jovem que quando olha para a sua situação diz: não tem jeito? Tem jovem aqui que entende o que eu estou dizendo. Sabe aquele jovem que quando olha à sua volta diz: eu não tenho estrutura, minha família não tem base, eu não tenho estrutura nenhuma, não tem ninguém por mim, eu nasci no meio de uma família que dá tudo errado, meu pai é alcoólatra, minha mãe também viciada, ninguém cuidou de mim, eu nasci nessa família, eu tenho tudo para dar errado. Sabe aqueles jovens que estão, quem sabe, nesse exato momento dentro de uma boca de fumo, e quando alguém diz: sai dessa vida, ele diz: mas eu vou viver qual vida? Essa vida é a única que eu conheço. A única vida que eles conhecem é a vida de dor e de sofrimento. A única vida que eles conhecem é a vida onde um pai chega drogado dentro de casa e agride a mãe na frente deles. A única vida que eles conhecem é a vida onde eles apanham sem que ninguém se levante para defendê-los. É fácil para nós chegar para alguém e falar: sai dessa vida, mas sem dizer para eles que existe uma vida diferente. Sabe aqueles jovens que crescem dentro de um ambiente onde não teve oportunidade para estudar, nunca teve incentivo para estudar, nem em escola pública, que dirá particular. Escola particular para eles era um sonho impossível, completamente impossível. Quem sabe passava em frente e dizia: isso aí não é para mim. Quem sabe passava em frente a uma casa onde a família estava sempre reunida e dizia: isso aí não é para mim. Quem sabe olhava dentro do próprio bairro a história de um coleguinha que jogava bola junto e dizia: essa história que ele vive não é para mim, essa felicidade não é para mim, essa vida não é para mim, eu não tenho outra vida senão a desgraça da vida que a minha família vive já há muitos anos. É você olhar para a sua volta e não ver possibilidade nenhuma. Nascer e crescer dentro de Anatote é olhar para si próprio e dizer: nunca vou dar certo. Olha onde eu nasci. Esse povo que mora aqui todo está debaixo de maldição. Ainda mais ele, que era filho de um sacerdote. Se era filho de sacerdote, era descendente de Abiatar. Que o sacerdote não era aleatório, irmão. Tinha que ser dentro da árvore genealógica. Tinha que ser da descendência de Arão. Imagina ele olhando para a família dele e dizendo: de geração em geração, a minha família está debaixo de maldição. Tudo na minha família dá errado e para mim também vai dar. Porque eu nasci deles, eu cresci no meio deles, e eu estou em um lugar que é Anatote, lugar que é conhecido por todo mundo como um lugar dos sacerdotes amaldiçoados. É interessante que o que vai acontecer com ele é diferente do que acontece com os sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote ia até Deus para falar com Deus. Só que aqui Deus inverteu. Aqui não foi o sacerdote que foi até Deus para falar com Deus, mas foi Deus que desceu do céu para falar com o filho de um sacerdote. Eu vou dizer, meu irmão, se dependesse de Jeremias, Jeremias nunca ia se aproximar de Deus para falar com Deus. Por quê? Porque Jeremias já estava preparando a sua mente, o seu emocional, para se conformar com uma vida de dor e de sofrimento. Ele ia espelhar aquilo que ele viu nos pais e nos avós dele. Se dependesse dele, ele não mudaria de vida. Mas aí desce um Deus do céu, no meio da cidade de Anatote, e olha o que vai dizer: antes que eu te formasse, ai meu Deus,
Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha o que Deus está dizendo para ele: quem te formou não foi um sacerdote amaldiçoado, quem te formou fui eu. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Ai, se você entender isso aqui, você vai levantar sua cabeça hoje. Por quê? Porque quem olhava para Jeremias dizia: nasceu debaixo de maldição. Só que antes dele nascer, Deus já tinha quebrado a maldição da vida dele. Deus falou aqui, ó: antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu sei que tinha maldição. Eu estou afirmando, Jeremias, que de fato tinha uma maldição. Jeremias, você está certo quando você diz que tinha maldição. Só que o que você não sabia é que antes mesmo de você nascer, na tua vida, eu já havia quebrado essa maldição. Deixa eu falar para você que está vivendo como se estivesse ainda debaixo de maldição. Você não precisa viver desse jeito. Deixa eu falar para pessoas aqui que ainda andam de cabeça baixa pelas ruas. Você não precisa andar de cabeça baixa. Deixa eu falar para pessoas aqui que andam dizendo por aí: mas a minha família todinha sofreu nessa área. Você não precisa mais sofrer nessa área, porque antes de você nascer, sobre a tua vida, Deus já havia quebrado essa maldição. Não importa quem veio antes, não importa o que fizeram antes, não importa o pecado que cometeram. Quando Deus olhou para você, disse: nela vai ser diferente, nele vai ser diferente, com ele eu faço uma coisa nova. Quem está comigo dá glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: levanta a cabeça, Deus já te santificou. Sabe, essa maldição da tua família em você não vai surtir efeito. Sabe, aquela praga que destruía de geração em geração, na tua vida não vai destruir. Sabe, aquela família que todo casamento acaba, o teu não vai acabar. Sabe, aquela família onde todo mundo morre pobre, você não vai morrer na pobreza. Onde todo mundo leva a vida inteira vivendo de migalha, você não. Que é isso, rapaz? Você não. Porque essa maldição que está na vida financeira da tua família, onde todo mundo é envergonhado nessa área, na tua vida já foi quebrada. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. O que é isso? Jeremias, eu fiz você nascer para mudar a história da tua família. Ai, meu Deus, sabe aquela família que te despreza? O que eles não sabem ainda é que a partir de você, Deus vai mudar a história da família. A partir de você, Deus escolheu você, Deus separou você, Deus levantou você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quem colocou ele lá foi Deus. Então peraí, Jeremias não escolheu o nome, quem escolheu foi Deus. Jeremias não escolheu nascer naquela família, mas quem escolheu foi Deus. Jeremias não escolheu nascer em Anatote, quem escolheu foi Deus. Existem escolhas na nossa vida que não fomos nós que fizemos, mas se nós estamos aqui nessa noite, Deus está dizendo para você e para mim: você não escolheu, fui eu que escolhi. Para quê? Para fazer a tua família dar a volta por cima, para mudar a história lá dentro. Deus escolheu você. Bata no peito, mas bata até que eu consiga ouvir daqui. Bata com vontade. Derrotado bate com 3 dedinhos, mas quem é vencedor bate com a palma da mão. Bate e diz: eu nasci para dar certo. Quem nasceu para dar certo? Deixa eu ver quem nasceu para vencer, quem nasceu para arrebentar nessa terra, quem nasceu para dar a volta por cima, quem nasceu para provar da bênção de Deus, quem nasceu para ser usado por Deus, quem nasceu para ser resposta de Deus. Cadê a igreja que é a resposta de Deus? Cadê os filhos que vão revolucionar? Cadê a geração que vai fazer a diferença? A tua história vai ser diferente, Jeremias. Se dependesse dele ir até Deus, ele não iria.
O que aconteceu? Deus foi até ele. Se dependesse de você, você não estaria aqui dentro, né? Mas Deus usou alguém para ir até você. Deus usou alguém que naquele dia olhou nos teus olhos e disse assim, ó, Jesus te ama. Só isso só. Mas naquele momento, parece que aquela palavra Jesus te ama entrou aqui, deu uma rodada aqui, desceu para cá, depois subiu aqui e saiu através de lágrimas. E você ficou sem entender nada. E a partir daquele dia você começou a ter uma vontade de estar aqui dentro, uma vontade de ouvir a palavra, uma vontade de estar no culto. O que é isso? É porque você não veio, foi Deus que te pegou lá. Olha aqui para mim, eu não vim, foi Ele que me pegou lá. Eu tenho certeza que você também foi assim. Ele te pegou lá na boca e te colocou aqui dentro. Ele te pegou lá naquela mesa branca e te trouxe aqui para dentro. Ele te pegou lá atrás daquele alguidar e te trouxe aqui para dentro. Ele te pegou lá na sarjeta, lá naquela mesa de bar e te colocou aqui dentro. Sabe por quê? Porque você não acreditava que você pudesse sair de lá. Você não acreditava que poderia ter uma vida diferente daquela. Porque foi a vida que os teus pais levaram. Foi a vida que os teus avós levaram. Então, filho de peixe, peixinho é. Mas se eu te disser que você não nasceu para ser peixinho, nasceu para ser um tubarão, você acredita em mim? Hein? E se eu disser para você que você não nasceu para ser do tamanho deles, com respeito, você não nasceu para ser do tamanho deles, mas você nasceu para Deus te levantar, para fazer diferença através de você. Apóstolo, prova isso. Eu provo e vou usar a Bíblia. Que quando Elias se sentiu mal, foi para o deserto e deitou, ele disse assim, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ora, como é que não era? Qual era o nome do pai dele? O que foi que o pai dele fez? Onde foi que o pai dele profetizou? Quando foi que o pai dele foi usado por Deus? Nunca. Então ele foi levantado por Deus para ir onde o pai não foi, para viver o que o pai não viveu, para fazer o que o pai não fez. Você está entendendo? Não é desrespeitar o pai dar certo onde ele deu errado. Eu vou repetir isso. Não é desonrar o pai dar certo onde eles deram errado. Pelo contrário, é você honrar. O que é isso, apóstolo? Ei, irmão, teus pais ainda terão orgulho de você. Teus pais, tua família ainda vai olhar para você e vai ter prazer de dizer, é meu parente, é meu primo, é minha prima, é meu irmão. Vai encher a boca para dizer, é meu filho, é a minha filha. Quem está comigo aqui para dar glória a Deus? Deixa eu só falar uma coisinha para você. Até a turma da família Velasquez diz que é meu parente hoje em dia. Deixa eu deixar bem claro que eu não sou Velasquez, para a turma aí que fica dizendo Velasquez que é meu parente. Eu não sou Velasco. Quem sabe uns anos atrás alguém teria vergonha de dizer que eu era da família Velasco. Hoje em dia até quem não é da família Velasco está querendo dar um jeitinho de ser. É com respeito que eu falo isso, sabe por quê? Porque assim como Deus mudou a minha história, vai mudar a tua e a da tua casa também. Deus vai levantar você antes que te formasse. Mas eu acho bonito o versículo 4. Assim veio a mim. Veio a mim. Veio a quem? A quem não acreditava. Veio a quem? A quem não via possibilidade. Veio a quem? A quem achou que nasceu para sofrer. Veio a quem? A quem pensava que para si próprio não tinha jeito. Veio a quem? Alguém que se achava amaldiçoado. Veio a quem? Alguém que se achava indigno. Veio a mim que não acreditava, a mim que pensava que não tinha jeito. Veio a mim que se sentia pior das criaturas. Veio a mim o que, Jeremias? A palavra do Senhor dizendo, eu escolhi você, eu separei você, eu levantei você, eu vou usar você. Ai meu Deus. Aí ele tenta argumentar, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás, não temas diante deles. Eu vou ler de novo. Não temas diante deles. Deles quem? O inimigo? Não. Deus não mandou Jeremias pregar para o inimigo. Não temas diante deles. Deles quem? Os filisteus? Não. Ele nunca teve um embate com o filisteu. Os amalequitas então? Não, ele nunca
guerreou com a Amalequita. Não temas diante deles. Deles quem? Os de dentro. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Mas para quem é isso aqui? Jeremias. E Jeremias, Deus estava dizendo, ó, não temas diante deles. Deles quem? Israel. Não temas diante do teu próprio povo. Não fique com medo diante do teu próprio povo, porque eu sou contigo. E por que Deus está dizendo não tenha medo diante deles? É porque ninguém vai acreditar nele. Ninguém vê valor nele. Quem? Os de fora? Os de dentro. Os de dentro não viam valor nele. Os de dentro não viam capacidade dele. Os de dentro não viam nenhum mérito nele. Os de dentro não viam a menor possibilidade nele. Aí Deus está dizendo, vão duvidar de você. Não vão acreditar em você. Eu atendi uma moça hoje que passou pelas águas domingo. E o próprio pai ligou para ela depois de ver o vídeo e disse assim, você ficou louca? Não tema diante deles, porque eles não acreditam no que Deus tem para você. Não se preocupe com o que eles vão dizer, se eles acham que você não é capaz. Não abaixe a cabeça, porque aqueles de dentro, ao invés de incentivarem, vão tentar jogar balde de água fria. Por quê? Porque eu, Jeremias, sou contigo para te livrar. E aí no versículo 9 a Bíblia diz que Deus estendeu a mão sobre ele e tocou na boca dele. E disse assim para ele, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O que é isso? Alguém que nasceu em uma família amaldiçoada, que vivia em um lugar que estava debaixo de maldição, recebeu a presença de Deus, que o chamou pelo nome, disse para ele, foi eu que te formei no ventre de tua mãe, fui eu que te escolhi, e além disso ainda tocou nele. Aquele que era rejeitado recebeu o toque de Deus. Aquele que era desprezado foi amado por Deus. Se essa palavra é para você, vai pegando de algum jeito. Aquele que pensava que para ele próprio não tinha jeito por conta da condição na qual ele vinha, pôde perceber naquele dia que Deus levantou ele para viver o que ele jamais poderia imaginar que pudesse viver na vida. Olha aqui para mim, Deus fez por Jeremias o que a melhor família de Israel não poderia ter feito por ele. Pegou ou não? Ele pode até ter nascido da pior família, mas o que Deus fez por ele, nem a menor família poderia, nem a melhor família poderia ter feito por ele. Então não fique mais triste porque você não nasceu na melhor família, que o que Deus vai fazer por você, nenhuma família da terra poderia te proporcionar. O que Deus fará por você, nenhum pai rico poderia te dar. O que Deus vai fazer por você, nenhuma mãe influente poderia fazer por você. Deus decidiu que é você. Deus decidiu que é você. Só quem é escolhido, e fique em pé para adorar a Deus aí, irmão. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus vai te levar. Não importa quem você pensava que era, o que importa é quem Deus te gerou para ser. Não importa o que diziam acerca de você, o que importa é o que Deus já falou antes mesmo de você nascer. Antes de você nascer, Deus já falou de você. Toda palavra contrária que veio contra a tua vida chegou atrasada, porque antes de você nascer, Deus já falava a teu respeito. O dia que você nasceu, Ele estava lá. Faltou amor? Não faltou Deus. Faltou cuidado dos homens? Não faltou a guarda de Deus. Faltou incentivo de família? Não faltou de Deus. E é por isso que você está aqui hoje. Feche seus olhos, vamos adorar a Ele.